Bom dia, Chico Gomes. Opa, muito bom dia a você, Natanael. Bom dia ao nosso querido Diógenes, ao nosso querido João Magalhães, que retorna hoje. Seja muito bem-vindo novamente. A nossa audiência, você de casa, fique ligado que estamos no ar a partir de agora até às 8h15, melhor dizendo, de agora até às 8h15, com muita informação e, obviamente, que a sua participação aqui via 2106-9927. Vamos que vamos. E a volta dele, João Magalhães, bom dia. Bom dia, Natan, Chico Gomes, Diógenes aqui nos estúdios e a toda a nossa audiência que nos acompanha pela 92,7, também pelo canal 9.1, 9.2, pela internet, né, lá no portaldia.com, tem o link da rádio e da TV, no Facebook também a gente tá ao vivo, enfim, para todo mundo que está nos acompanhando, uma ótima semana, um ótimo mês de maio também, né? Já que hoje é praticamente o primeiro dia útil do mês. Dia 1º foi feriado, na sexta-feira foi ponto facultativo na grande maioria dos órgãos públicos. Acho que agora a gente está de fato começando o mês de maio. Metade do ano, né, Chico Gomes? Passa rápido. Metade do ano. Daqui a um mês tem festas juninas, né? E aí... Passou as festas juninas, aí já começa a se preparar para as festas natalinas. Vocês estão pensando muito em festa, viu? Acabamos de sair da Semana Santa. Mas é o nosso calendário, Natan, porque a gente tem o Carnaval, teve o Carnaval, aí depois teve, obviamente, a Semana Santa, que é um festival religioso, também, né? É religioso, mas não deixa de ter ali tem o Sábado da Lua Tradicional Forró do Interior. Exatamente, a Érica, bom dia, chegando aqui também nos estúdios. E agora a gente tem, sem dúvida nenhuma, esse feriadão aí, mas de fato é um calendário que avança e o tempo passa muito rápido. A gente precisa estar atento, né, e seguir acompanhando. Olha, Natanael, eu quero fazer uma observação aqui em relação ao João Magalhães. Ele, além de se acostumar ao fuso horário de volta ao Brasil, todo esse tempo falando em línguas estrangeiras, ele não tutubiou, voltou a falar o brasileiro normal. Mas esse homem é forte, viu, Dió? Não, quem... É poliglota. Ninguém esquece também a sua língua mãe, né? Ninguém se perde no caminho de volta, né, Nath? O homem estava fora do Brasil, mas voltou normal. Bom, nós vamos aos destaques da edição de hoje, 5 de maio, né? 5/5 de 2025, viu? Tem muito 5 nessa data. Vamos aos destaques da edição de hoje do Comando Geral. Olha, especialistas alertam como aplicar manobra de salvamento em bebês, viu? Daqui a pouco você vai conferir esse caso que chamou a atenção, um bebê de 1 mês que foi salvo por um agente da Polícia Rodoviária Federal após se engasgar com leite materno. Eleições internas do Partido dos Trabalhadores movimentam sigla na capital. O vereador João Pereira confirma nome na disputa para o Diretório Municipal. Aqui no nosso estúdio a entrevista é com o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Djan Moreira, ex-conselheiro tutelar. Nós vamos falar sobre um tema importantíssimo e trazer as informações aqui com o Djan Moreira, que é, acima de tudo, um militante da causa da criança e do adolescente, sobre abusos. Infelizmente, no último final de semana, alguns casos chamaram a atenção. E você vai entender como identificar quais são os sinais e como denunciar abusos contra crianças e adolescentes. Você participa no 2106-9927, deixa o seu recado, a sua sugestão de pauta. Vamos aos destaques da edição de hoje do Líder em Credibilidade, Jornal Dia, edição de segunda-feira, 5 de maio de 2025. Edição de 5 de maio de 2025, vamos preparar essa edição, daqui a pouco a gente coloca no ar, porque tem participação conosco pelo telefone. Bom dia, quem fala? Muito bom dia, Natanael, demais presentes no estúdio, muito prazer, bom dia, ouvintes. Estou muito feliz com a partida do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ex-carregador de mala do Brizola, lá nos anos 90, aliás, 70. E eu acredito que eu tive lá uma célula de participação na despedida desse mau caráter. O conheço pessoalmente, perfeitamente, e denunciei o fato exaustivamente. Todas as matérias que eu escrevi, está no olhardeaguia.com.br, como também no X. Eu mandei
para os e-mails de 503 deputados federais, 81 senadores e alguns ministros, entendeu? E alguns jornais. Na sexta-feira, sábado, eu recebi aqui uma ligação da Folha de São Paulo, querendo saber de alguns detalhes e que ia dar visibilidade no que eu tinha escrito, inclusive o banner que está aí com o nome Previdência Social no Olhar de Águia. Mas veja só que tipo de imprensa nós temos. O cara me propôs algumas imposições, eu não poderia falar do nome de fulano, de Beltrano, de Cicrano, só aquela coja de ladrão lá de Brasília. Eu não disse nem adeus, simplesmente bati o telefone. Um abraço, até breve, eu sou Carlos Amorim. Obrigado pela tua participação, Carlos Amorim, sempre conosco. Rapaz, esse escândalo aí do INSS, viu? Aproveitando aqui a participação do Carlos Amorim, é mais um episódio que pode desgastar o governo Lula, viu? O ministro Carlos Lupe pediu demissão, publicou até uma carta, eu acompanhei no final de semana nas redes sociais, João Magalhães e Chico, o ministro até se isentando de qualquer responsabilidade, né? Diz que não está sendo investigado por esses desvios, né, das contas de beneficiários do INSS, mas o fato é que, ao que parece, teremos uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, no Congresso Nacional para apurar essas irregularidades, esses desvios. O que a gente sabe que a CPI provavelmente não vai dar em nada, assim como as demais as CPIs recentes no Congresso Nacional, a nível estadual e a nível municipal, mas gera um desgaste, viu, no governo. Exato, tem potencial, sem dúvida nenhuma, é um escândalo, né, que tem potencial, obviamente, para prejudicar e muito a imagem do governo Lula. Acho que pelo que já foi apurado até agora, o afastamento do ministro era mais do que necessário, porque ao que está sendo divulgado até o momento, ele foi no mínimo omisso, né? Já que havia alertas e mais alertas da Controladoria Geral da União de que algo de errado estava ocorrendo, e ele, como ministro, ao receber algum tipo de informação, de sinalização sobre isso, o ideal era que ele se debruçasse com mais responsabilidade sobre o fato, para que, em caso de alguma irregularidade, ele mesmo administrativamente tomasse as medidas, né? Tomasse as rédeas da situação, o que não ocorreu. E aí a gente sabe que esses escândalos de corrupção, eles começam muitas vezes de forma embrionária. Na medida em que vai dando certo, na medida em que o dinheiro vai indo para o bolso de quem está ali na cúpula do esquema, aí você vai aumentando o volume de desvios até se chegar ao patamar que está sendo noticiado agora, o prejuízo de aparentemente cerca de 20 bilhões de reais. É muito dinheiro, principalmente de uma área que é um gargalo das contas públicas, que é a questão da Previdência. A gente está falando, obviamente, de um recurso que ia diretamente para o social, principalmente porque era desconto, né, indevido do salário de idosos. Bom lembrar que esses idosos normalmente sobrevivem desse salário, é o dinheiro que eles utilizam para comprar remédio, muitas vezes para sustentar a família. Então é um escândalo de corrupção que, sem dúvida nenhuma, precisa ser combatido. Agora, rapidinho, só em relação à CPI. Eu acho que está ficando cada vez mais claro que, como você disse, CPI não está servindo para nada. E nesse caso específico do INSS, acredito que é papel da Polícia Federal, que inclusive já está fazendo, cumprindo seu papel, investigando, né, prendendo quem for necessário prender, concluir o inquérito, encaminhar, obviamente, todas essas investigações à Justiça. Se tem uma coisa que não tem dado certo, é essa questão de CPI, Chico Gomes. Quando é um assunto, quando é um tema, e aí a gente vai citar algum exemplo que seja algo em que precisa realmente, que atinge um grande número de pessoas, quando é uma questão que precisa ser discutido, debatido mais a fundo, pode ser que a CPI traga algum resultado. Mas nesse caso específico do INSS, que é um desvio de verbas, então a Polícia Federal é quem tem, obviamente, as condições e os instrumentos ali necessários para investigar, prender e encaminhar, denunciar à Justiça. Eu acredito que, nesse caso, a CPI, como você disse, é mais para holofotes, e aí sempre vai aparecer o deputado. Exato. Eu não vejo como político, né? Eu não vejo como uma questão produtiva, mas pode ser que ocorra, sem dúvida nenhuma. Agora, tem deputado da base que já assinou o pedido da CPI,
viu? Inclusive aqui no estado do Piauí, o deputado Castro Neto divulgou até mais um vídeo uma nas redes prova de sociais. que é palanque político. Palanque porque eleitoral, aí, se você é certeza. adversário do governo, você vai lá e vai fazer de tudo para gerar os cortes para as redes sociais e dizer que está trabalhando, que está combatendo a corrupção. Se você é aliado do governo, você não vai querer ficar de fora de um discurso como Sim. esse. Aí você vai dizer, olha, eu assinei a tô CPI na que é base, para mas eu não investigar, eu não concordo com coisa concordo errada. com isso. Então, realmente é algo que é meramente político. Eu não vejo muito resultado nesse tipo de CPI. Uma coisa é a CPI, outra coisa, como eu disse, é a investigação da Polícia Federal, que aí sim é uma instituição que tem todas as condições e, obviamente, cumpre o seu papel muito bem em investigar e concluir o inquérito, encaminhar à justiça e, obviamente, a gente esperar a punição desses culpados. E muitas vezes, Natan e Chico Gomes, a gente vê um político aí na frente das câmeras dizendo que está combatendo a corrupção, que está assinando a CPI, mas nos bastidores ninguém sabe qual é a articulação que faz, envolvendo inclusive até mesmo esse tipo de CPI. É verdade. Agora, só rapidamente falando aqui, Natanael, como você bem disse, desgastar o governo, você não tenha dúvida que vai aumentar o desgaste que o governo atual tem. Primeiro ponto. Agora, segundo ponto, dizer que já foi feito aí, o governo já falou aí, inicialmente, que não é algo de agora, vem do governo Michel Temer, passou para o governo Bolsonaro, e a gente está investigando, e aí agora os aliados dizem, olha, é sinal de que no governo Lula, no governo do PT, a polícia tem a liberdade de investigar. Agora, eu acho que é um discurso que não convém, até mesmo porque nós já estamos quase finalizando o mandato, e aí o que ocorre? A Polícia Federal demorou quase o mandato todo para poder fazer uma investigação dessa, então isso aí não convém. Então o que ocorre? Tem que, de fato, punir de forma severa os envolvidos e estanar essa questão da corrupção, que só quem sai prejudicado com tudo isso é o povo mais necessitado, é o povo mais carente, sobretudo nesses casos, porque eu tive agora esse final de semana em Parnarama, no Maranhão, onde eu presenciei cenas gritantes, João Magalhães, onde descontos indevidos e até empréstimos fraudulentos deixa o beneficiário do INSS numa situação de miséria. Eu entrei em uma casa lá em Parnarama, onde a casa de taipa, a casa de barro, que a pessoa só tem uma rede, uma idosa de 83 anos, só tem uma rede para poder descansar dentro de casa. Não tem uma cadeira, até umas trempes lá, como diz o Caboclo, com umas pedrazinhas e umas panelas lá para poder fazer um feijão. E aí, meu amigo velho, é gritante, e esse tipo de coisa tem que deixar de existir, porque só quem sofre com isso é o povo mais carente. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar desse assunto, viu? Inclusive a sua participação também. Pode participar no 2106-9927. A sua opinião. Só para rapidinho. Só registrando aqui a opinião aqui da acho que é Analita, né? Analita tá dizendo, bom dia, vocês só falam do que saiu agora, falem do início, de onde começou. É o que acabei de falar. Analita. Pode ter começado em governos anteriores, mas a bomba estourou. Lógico. No governo Lula, e a conta chega também para o governo Lula. Aí, Natanael, o que você falou aí, o que ocorre? Olha, você vê uma coisa aqui, o Natanael cruza a bola lá pra área, e aí quem cabeceia a bola para fazer o gol é o João Magalhães. E aí é o seguinte, o holofote vai pro Natanael que cruzou, ou pro João Magalhães que fez o gol. Então é a mesma analogia. Estourou agora, meu amigo. Então quem tem que pagar, quem tem que estar ali tem que respondendo, quem tá aqui dando a resposta mesmo à população é o governo atual. Só em relação ainda a essa discussão, o Chico Gomes falou, obviamente, da Polícia Federal, que de fato fez as investigações, mas é bom lembrar que nasceu também de uma atuação da CGU, né, que é a Controladoria Geral da União, e que é um órgão do governo federal. Então é bom lembrar que, de fato, né, no governo Lula, a gente não pode reclamar das condições que o governo tem dado à CGU de investigar, né? Claro, começou lá no início, como a gente disse, 2021, me parece, as primeiras questões, ainda no governo Bolsonaro, com valores bem menores, né? Se deu o início, como a gente disse, e a corrupção ela começa de forma embrionária. Vai dando certo, vão aumentando o volume de recursos até chegar a esse montante atual, mas só para ressaltar que, de fato, teve uma participação direta do governo na investigação por meio da CGU, que é um órgão que pertence à estrutura do Executivo e que tem lá o ministro, né, Vinícius de Carvalho,
Portanto, querendo ou não, o governo deu essas condições. Não estou falando da Polícia Federal, estou falando da CGU em ter a autonomia, a independência, como deve ser, mas infelizmente não ocorre em todas as gestões. Natanael, você falou do ouvinte aí, tem uma ouvinte especial aqui. Sim. Bom dia a todos vocês. Manda um abraço aí a toda a equipe da FM, o Dia, o Sistema o Dia. A dona Eliane Nogueira está nos ouvindo no carro, indo para o trabalho, aqui mandando um abraço para todos nós aqui. Boa. Obrigado, rapaz. Que a audiência qualificada, que audiência de responsa, viu? A senadora, atual secretária da Secasp, a dona Eliane Nogueira, esteve conosco e ela nos manda um abraço aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço, dona Eliane Nogueira, um abraço a todos que fazem a Sencasp, Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Integradas. Acho que acertei o nome, viu, senadora? Vamos colocar aqui rapidamente os destaques, viu? Só uma passagem rápida pelos destaques da edição de hoje do Jornal Dia, 5 de maio de 2025, viu? A manchete traz um dado interessante, viu? Em 2 anos, mais de 3 mil mandados judiciais foram cumpridos contra facções criminosas no Piauí. Os números são referentes ao período da data de criação do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, em março de 2023, até o último mês de abril de 2025. Entre as ordens judiciais, há mandados de busca e apreensão, mandados de prisão preventiva e temporários contra integrantes de facções criminosas, principalmente em Teresina. Vamos passar rapidamente aqui também os outros destaques da edição de hoje. Comunicação, não vejo força da oposição nas redes sociais, diz Marcelo Noleto. Congresso, Gleisi diz que o fim da escala 6x1 será prioridade do governo. No futebol de praia, futebol de areia, Brasil vence Itália e avança para o mata-mata do Mundial. Aumento salarial, reajuste para profissionais da educação é publicado no Diário Oficial. Jair Bolsonaro tem alta após 3 semanas internado, né? Informações aqui também sobre a recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E em Joaquim Pires, Polícia Militar impede plano de homicídios e prende 4 suspeitos. Você quer assinar, quer receber o Jornal Dia no conforto da sua casa? É muito fácil. 2106-9944, ligue, assine a nossa versão impressa, a nossa versão digital e receba o Jornal Dia no conforto da sua casa, no seu tablet, também através da versão eletrônica, tablet, celular, computador. É informação de qualidade e de credibilidade para você. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos ouvintes e mandando um abraço ao Francisco Pinheiro, viu? O seu Francisco Pinheiro que nos escuta diariamente a caminho do trabalho, viu? É o pai do nosso Diógenes, viu? Nosso diretor de TV aqui, Diógenes. Um abraço ao seu Francisco Pinheiro. A audiência é qualificada também, qualificadíssima, né? Henrique Adelino, direto de Valença, do Piauí, está nos acompanhando. Por aqui também tem a participação do Murilo. O Zé Fernandes já mandando aqui a mensagem do dia. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Bom dia. O Zé Fernandes? Zé Fernandes do Saci. Pensamento do dia com o Zé Fernandes. Olha, vamos colocar aqui, vamos tentar fazer esse registro aqui do Moisés Duarte, meu diretor, ver se a nossa tela tá aí para espelhar para quem nos assiste pela TV. Moisés mandou aqui uma foto, rapaz, belíssima. Pôr do sol, né? É o pôr do sol ou o nascer do sol? É o nascer do sol aí, né? Nascer do sol, as margens do Rio Poti. Moisés Duarte da Pissarreira. Tá na pedalada dele. Rapaz, cartão postal. Essa foto aí dá pra botar no feed, né? Você que entende de rede social, Chico Gomes, é uma foto. É uma foto perfeita pra rede social. É uma foto pro feed ou para os stories? Não, aí serve pro feed, serve pro story aí. Muito boa a foto. E um abraço aí ao nosso colega, nosso amigo Moisés Duarte, ele que também gosta daquela velha pedalada, viu? Um abraço pra ele. Vamos marcar um pedal aí, um encontro entre Moisés Duarte e... Aí leva o Magalhães. Olha, bom dia também aqui ao Neto Rodrigues, desejando uma semana excelente a todos. Regiane Montoril, direto da Tabuleta. Aqui também, olha, a participação da Ravena Sena, viu? Me chamo Ravena, sou ouvinte assíduo da rádio, enquanto vou deixar meus filhos na escola. Bom dia para ti, Ravena. Obrigado pela audiência, viu? Continue sintonizando e participando conosco. É importante a sua participação sempre aqui conosco. Por aqui também o Murilo mandou um áudio. Fala, Murilo. Bom dia, Chico. Bom dia, Natan. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes do dia. Bom dia para todos. É isso, falando de INSS aí. João, deixa de passar pano, João. Deixa de passar pano. E outra coisa, um dos sindicatos tinha um presidente envolvido e era o irmão do presidente.
Isso aí o pessoal está esquecendo de falar, né? Será que ninguém sabia disso? Tá bom, bom dia, bom dia, bom dia. Valeu, Murilo, obrigado pela tua participação. Ele tá falando do Frei Chico, viu? Irmão do Lula mesmo, irmão esse do Frei presidente Lula. Isso, é irmão do presidente Lula. Era um dos dirigentes de uma dessas associações que estavam sendo, vamos dizer assim, beneficiadas diretamente pelos descontos ilegais dos aposentados, né? Só lembrar, agradecer o Murilo pela presença, mas dizer que a gente precisa trabalhar com a informação correta. Então, muitas vezes as nossas análises, elas têm que levar em consideração, de fato, o que ocorre dos dois lados, né? E aí é preciso a gente ressaltar. Acredito que ele está se referindo à questão da CGU, né? E de fato foi uma atuação da CGU, a Controladoria Geral da União, que desencadeou toda essa operação da Polícia Federal. Então a gente está apenas registrando um fato que ocorreu. É claro que isso não anula, obviamente, em nenhum momento a questão das irregularidades, né? Quanto à CPI, expliquei, reitero, não vejo necessidade prática, né, condições de se produzir algo, né, interessante em uma CPI. Vale para o INSS, assim vale como vale para qualquer outra situação, o que obviamente é diferente de uma investigação da Polícia Federal, que é algo mais sério, é algo mais imparcial e não tem, obviamente, um envolvimento político, não tem ali um palanque eleitoral, como tem o caso de uma CPI, que, como a gente já disse aqui, é muito mais para fazer corte para a rede social, para viralizar, do que necessariamente para produzir algo prático, né? Até porque, se a Polícia Federal é quem está investigando, é claro que não vai ser numa CPI que um deputado vai descobrir alguma coisa. Então, só para reforçar, mas é claro, Murilo, grande abraço, muito obrigado pela audiência, a audiência qualificada também, Murilo Morros. 7h24, mais participação conosco no WhatsApp. Tá no trânsito, Cláudio? Olha, agora vai. Bom dia, Natal. Bom dia. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, Vitor. É o Cláudio Lira do Mucabim. Tudo Eu bom, quero Cláudio? fazer uma reclamação. Natan, aqui tem aqui um prédio público que está abandonado, que era antigamente um posto Telemar, mas de lá para cá está fechado, só está servindo para viciado de droga. Por que não abre um ponto dos Correios, ou não abre um banco, ou não abre uma loteria? Porque o Mucabim só tem uma loteria, viu? Eu queria que viesse fazer uma reportagem aqui na Praça Telemar, em frente a esse Ministério Público que está chacateado, viu, Natal? Essa é a minha participação, viu? Do Comando Geral. Valeu, Cláudio. Obrigado. Vamos encaminhar a tua demanda, viu, aos órgãos competentes. Tem mais participação aqui conosco. Tem o Fernando do Bela Vista. Fala, Fernando. Bom dia a todos do Comando Geral, Fernando Bela Vista. Natanael, Chico e João Magalhães, bom dia. A solução para se resolver é ter uma séria conversa com o Setúbal, o prefeito de Teresina ter uma conversa com o Setúbal e com os consórcios. Se não tivesse uma conversa, não resolve nada. E o prefeito tem que ser radical com esses consórcios de Teresina, os consórcios de ônibus aqui em Teresina, principalmente com a senhora Transcol. Bom dia a todos. Valeu, Fernando. Bom dia. Um abraço aqui também ao nosso amigo, Alexandre, Alex Brasil. Está convidando aqui para a ação de cidadania Grito pela Esperança no Centro da Juventude Santa Cabrini. Acontece o evento de 5 a 9 de maio, das 8 ao meio-dia. Há alguns serviços oferecidos aí: justiça itinerante, divórcio consensual, retificação de registro civil, reconhecimento de paternidade, tem também corte de cabelo, unha, limpeza de pele, emissão da primeira e segunda via da nova carteira de identidade, solicitação de certidão de nascimento, casamento ou óbito, atualização do cadastro único, uma série de serviços, viu, lá no Centro da Juventude Santa Cabrini. É ali na região da Irmã Dulce, né, Chico? Irmã Dulce, né? Irmã Dulce. Forte abraço aí ao Alexandre aí, que é um divulgando grande... aqui esse evento que acontece
De 5 a 9 de maio, lá no Grande centro, liderança comunitária. Nesta semana, então. Santa Cabrinho. É um trabalho muito bacana lá no centro. Viu? É Tem verdade. até a irmã, como é o nome da irmã, rapaz? Fugiu Lá também. a irmã Denise. Irmã Denise, Irmã né? Tem um Denise. trabalho social muito bacana lá na Vila Irmã Dulce. Tem mais uma participação, vamos colocar no ar. Bom dia, comando geral, com Chico Gomes e companhia, o Cabo Aurélio Promorá, mandar um alô aí a duas ouvintes do programa, e a Ashla Santos, minha prima que trabalha com o governo, e a Júlia Raulino, filha da Alvira, neta da Alvira Raulino e filha Conheço. da Mara Beatriz, que também curte o comando geral. Que Deus cerimonial, abençoe né, a Cabral? todos. Chico Gomes, manda um alô aí lá pro Cabelo de Preá, lá nos Estados Unidos, que o Cabo Aurélio tá mandando um alô pra ele respeitar o Brasil. Respeitar o Brasil, é o Cabo Aurélio Promorá. Um alô aí pra Júlia e a Ashla Santos. Tchau! Valeu, Caboré. Rapaz, deixa o trampo quieto. Deixa o cabelo. Ô, cabelo de praia, não. Deixa o trampo quieto, rapaz. Você não mexa com ele. Um abraço ao Caborézão. quieto, Caboré. Bom, Ele mandou um alô aí pro pessoal do cerimonial, né? a do- Júlia Raulino, conheço. É Palácio, filha lá. da Mara Beatriz, né? Palácio Neta da Fernac. Elvira Raulino, faz um trabalho bacana lá no cerimonial do governo do estado. 7h28, eu conversei na sexta-feira, João Magalhães, com uma figura política que inclusive fez aniversário ontem, viu? Coincidentemente. O ex-deputado federal Nazareno Fonteles, professor, médico, pai do governador Rafael Fonteles. Você lembra bem, João, você lembra também, Chico, que o professor Nazareno Fonteles criou um movimento intitulado Fraternidade Cristã, um movimento que busca aí congregar valores cristãos à política. E é visto como até uma forma de reação do campo progressista, na verdade, né, da esquerda, traduzindo, a buscar esse público, né, o público católico, principalmente, que nos últimos anos se aproximou bastante da direita e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu encontrei o professor Nazareno Fonteles, estava discretamente participando de um evento, na plateia, na última sexta-feira, e resolvi conversar com ele sobre esse movimento. E ele faz uma análise já das primeiras ações. Vamos acompanhar. Nós reconhecemos que as democracias estão em risco no Brasil e no mundo por falta exatamente do vigor da fraternidade, que ela é que é a mãe da liberdade, da igualdade verdadeira, como a gente vê numa família integrada, onde o amor, que é a fraternidade, atende todas, pessoas diferentes, mas tendo as mesmas oportunidades. Então nós queremos cada vez mais explicar isso, mostrar que Jesus foi um leigo, Jesus não foi sacerdote, Jesus não criou religião, e eu tenho religião, não criou igreja. Eu estudei isso a fundo. Então nós temos que propagar esse Jesus humano, fraterno, revolucionário. E aonde ele estiver, ele muda. Instituições, escola, igreja, o ambiente familiar, né? Aí, professor Nazareno Fonteles, sem dúvida, uma das figuras políticas, e aí que tem, de fato, opiniões firmes e que muitas vezes até não agradam o seu próprio campo político. Mas que tem uma característica, você concordando ou não com o professor Nazareno Fonteles, ele é muito coerente em suas posições e ele mantém realmente as suas posições, né? Quem não lembra do debate interno dele, inclusive com a bancada do Partido dos Trabalhadores, né, nas discussões sobre o aborto, né? O professor Nazareno é um católico convicto, um conservador, né, nesse aspecto. Então agora tem buscado aí fazer essa aproximação, fé, política, fraternidade. É uma alternativa, João Magalhães, para aproximar esse campo político dos cristãos, dos católicos, principalmente, que é o segmento do professor Nazareno. Com um detalhe, viu? O professor Nazareno, além de todo esse movimento, ele revelou que semanalmente acontecem capacitações de políticos, né, reunindo deputados, secretários de Estado, gestores públicos, para aprender, né, mais sobre essa temática. E as aulas são ministradas por ele. É interessante, Natan, principalmente quando a gente olha para o Brasil. Aqui no Piauí nem tanto, mas no Brasil, se a gente for lembrar, e aí a gente já está, não tem como fugir disso, já está, Chico Gomes, literalmente misturando política com religião. Então são dois temas altamente polêmicos e que
Para muita gente precisa andar junto, para muita gente não precisa andar junto. É bom lembrar, antes de tudo, que o nosso Estado é laico, uma coisa é a religião, outra coisa é o Estado. Mas essa ação do ex-deputado Nazareno Fonteles, pai do governador Rafael Fonteles, deixa muito claro a vinculação desse movimento, né, com a política, né? Ele não faz questão de esconder. Tanto é que no lançamento da instituição, estava lá, contaram lá com a presença do governador, do secretariado, enfim. Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente tem de fato um retrato bem mais detalhado dessa questão da influência religiosa no voto do eleitor. Quando a gente pega as últimas eleições nacionais, por exemplo, a gente percebeu claramente o candidato Jair Bolsonaro tendo o apoio de forma mais efetiva de líderes evangélicos. Inclusive nas pesquisas ele teve uma maioria significativa dentro desse campo, que é um eleitor muito importante. Afinal de contas, cresce cada vez mais o número de evangélicos no país, e dentro desse segmento, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem o apoio ali dos grandes líderes religiosos. Isso eu acredito que despertou nesse campo da esquerda a necessidade de dialogar, né, também com essas bases. É bom lembrar que lá no início, na fundação do PT, o PT foi um partido que contou, né, com o apoio de muitos líderes religiosos mais vinculados à esquerda, principalmente da Igreja Católica, aqueles segmentos, né, muito mais voltados para determinado modelo, vamos dizer assim, que a gente chamava, né, a gente chama de teologia da libertação, que é um campo católico, mas que tem uma ideologia que se aproxima muito, né, do campo da esquerda. Eu acredito que é esse movimento que Nazareno quer trilhar, né, e vai liderando, né, a partir da experiência que tem, mas sem dúvida nenhuma a gente está falando de uma mistura total de política e religião. Não sei até que ponto isso traz benefícios e não sei até que ponto a gente precisa estar em alerta para não misturar demais as duas coisas.